Bem. Hoje eu vim falar sobre quando a gente está se sentindo cansado, quando a gente está se sentindo desanimado, sobrecarregado, né? Quero falar sobre como lidar com o cansaço nas nossas vidas. Então, vamos abrir em Jeremias. Jeremias 12. Jeremias 12, o verso 5. Todos acharam? Amém. Versículo 5. 12, 5. Glória a Deus. Se correr com homens, o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Podem sentar. A verdade é que todos nós temos desafios, sejam eles curtos, corriqueiros, ou desafio longo, desafio grande, né? Não sei, às vezes a gente a gente perdeu o emprego e aí está passando por essa batalha, é uma coisa que te atingiu de forma brusca, você ficou triste, desanimado, isso te deixou cansado, exausto dessa situação. Ou coisa simples assim, sei lá, você trabalhou o dia inteiro e aí chegou em casa e morrendo de fome, cansaço, e aí você vai preparar alguma coisa e, sei lá, acabou o gás. E, sabe, isso também te tira a sua paz, né? É horrível. É terrível. Então, deixa eu falar uma coisa pra você, que essas pequenas coisas que vão te tirando do eixo, te trazendo desânimo, a gente tem que tomar cuidado, porque se o diabo conseguir colocar cansaço e desânimo nas nossas vidas, ele não precisa fazer mais nada, porque a gente já vai se auto-sabotar. É verdade, Deus. A gente vai começar a colocar o cansaço lá em cima e aí a gente não vem mais para a igreja, a gente começa a desanimar, a gente começa a enfraquecer. E essa palavra aqui em Jeremias falou muito comigo esses dias, que até estava brincando com a minha mãe, que, nossa, a palavra que eu mais tenho falado nessas semanas é cansaço. Nossa, tô cansada. E essa palavra falou muito comigo, né? O que Deus está fazendo aqui tá dando um chacoalhão em Jeremias, né? Jeremias, aqui ele não está só cansado, aqui ele está fatigado. E qual a diferença de cansaço e de fadiga? É que a fadiga é quando você já está enfraquecido, quando você já está debilitado, quando o seu corpo já não aguenta mais por causa de muito esforço físico, você já está para baixo. Então, o que Deus está falando aqui é: Jeremias, já era para você ter aumentado de nível, já era para você estar correndo em níveis maiores, porque, né, aqui, como poderá competir com cavalos? O cavalo diz respeito à força, à agilidade, coragem,
ímpeto, bravura. E aí, Jesus está falando, como que você quer competir em níveis maiores, mas você ainda está se cansando com coisas simples? Aleluia, Deus. Você está desmotivando com coisas simples. E será que isso não tem acontecido com a gente? Deixar as coisas corriqueiras do dia a dia trazer um enfraquecimento para a gente, trazer um desânimo para a gente, que dá essa vontade de parar, de jogar tudo pro alto e largar tudo. Tem hora que você pensa em desistir de tudo, em largar tudo, e eu não vou fazer mais nada, eu vou deixar tudo para trás e vou abandonar tudo, porque eu estou muito cansada, eu estou muito exausta, eu não vejo mais motivação nisso daqui. Então eu estou aqui para trazer algumas estratégias para que você possa aprender a lidar com o cansaço. Glória a Deus. Para alcançar níveis maiores nessa corrida que Deus tem planejado para as nossas vidas. Então, a primeira coisa que você precisa pensar se você está se sentindo cansado, pesado, fadigado, desanimado, a primeira coisa que você tem que pensar foi Deus quem pediu para você estar correndo essa corrida? Ou foi você mesmo que inventou porque você viu alguém fazendo e gostou? Ou é um desejo do seu coração e você resolveu fazer sem perguntar antes para Deus, sem consultar antes a Deus? Essa é a primeira coisa. Foi Deus quem pediu para você estar correndo essa corrida? Glória a Deus. Meu de Deus. Que muitas vezes o nosso desânimo, cansaço, fadiga, a gente mesmo que inventa, né? Não foi Deus que ordenou que a gente fizesse o que a gente está fazendo e a gente vai lá e faz. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa para a gente aprender a lidar com o cansaço é colocar na cabeça que a gente não é super-herói, que a gente às vezes a gente fica estafado, a gente fica cansado porque a gente acha que é o salvador da pátria, que consegue tudo, que faz tudo, consegue tudo, né? Uma vez eu estava vendo uma pregação e a pregadora falou que chama isso de síndrome de Messias, que acha que é o salvador do mundo. Síndrome de Messias. E aí então, dito isso, vou fazer algumas perguntas simples e aí você responde com você mesmo. Primeira pergunta você já aprendeu a delegar as coisas da sua vida? Você sabe passar a função para outra pessoa que vai fazer tão bem quanto você? Você sabe delegar funções? Você sabe passar funções para outras pessoas? Não querer fazer tudo você e ter o controle de tudo você? A segunda coisa, você sabe falar não? Porque às vezes a gente a coisa mais preciosa para te tirar desse estado de fadiga é saber dizer não. Porque às vezes não Tem um problema sério. o que nos prejudica não é as portas fechadas, mas às vezes é o excesso de porta aberta. É verdade. Que a gente quer ir em tudo. Verdade. Então, Tu és bom, Jesus. a gente tem que aprender a selecionar as coisas, selecionar por que a gente vai dizer sim e por que a gente vai dizer não. E a terceira coisa, você sabe pedir ajuda? Porque às vezes a gente tem que parar tudo e pedir socorro. E eu tenho certeza que vai ter alguém que vai estar lá do seu lado, que vai
te dar força nesse momento de cansaço, que vai te dar o ânimo, que vai te dar a palavra certa que você tem, que você precisa ouvir. A gente sempre tem uma pessoa próxima, mesmo que às vezes a gente se sinta sozinho e acha que não tem ninguém, a gente sempre tem alguém que vai estar lá para te ouvir, que vai estar lá para te escutar. Nem que for só para um abraço, mas já faz a diferença um abraço, né? E outra coisa é que você tem que aprender a descansar e não a desistir. Toda vez que a gente fica cansado com alguma situação, vem mentiras na nossa cabeça, né? Eu acho que eu não deveria estar fazendo isso, ou eu acho que eu não sou competente o suficiente para executar isso, eu acho que eu não fui feito para essa tarefa, não fui eu, não é da minha capacidade de fazer isso. E às vezes é mentira lançada que a nossa carne quer que a gente desista. Mas tem uma coisa que o cansaço, ele é algo esperado de todo ser humano. Se você tem um corpo, se você se você ainda não foi glorificado, você vai cansar. Você vai ter o cansaço. Então a gente tem que aprender a não desistir, não largar a mão, mas descansar, pensar e agir para frente. Então, uma dica simples, algumas dicas simples que vai ajudar a gente a descansar e não a desistir, que primeiro de tudo, você precisa dormir, né? Você tem dormido tempo suficiente para recarregar essa energia, para recuperar? Tem dormido mesmo o tempo necessário, né? Porque tem gente que precisa dormir 8 horas, tem gente que com 6 horas já está descansado, tem pessoas que precisam de 10 horas, não sei como fazer isso nesse mundo caótico, mas dá um jeito, a gente sempre consegue. Você precisa comer bem, uma alimentação boa, uma alimentação nutritiva vai fazer a nossa mente funcionar melhor, vai fazer o nosso corpo funcionar melhor. Verdade, Deus. A gente precisa de tempo de lazer para a mente também descansar, aquele tempo que você distrai a mente. A gente precisa se exercitar, fortalecer o corpo. Verdade. Mas todas essas dicas são muito boas, que a gente precisa fazer, que a gente tem que fazer para o nosso corpo dar aquele gás, né? Mas eu quero dar a melhor dica de todas. Tudo isso tem valor, mas a melhor dica de todas está escrita lá em Mateus 11:28, que Jesus fala: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, hoje, se você está nesse estado de cansaço, de desânimo, existe um ponto de escape, aquela válvula de escape que vai fazer você sair dessa situação, desse cansaço, desânimo, dessa fadiga mental e física, que é Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, todas as vezes que você estiver se sentindo sobrecarregado, Ele prometeu que será um alívio, que haverá um alívio, haverá descanso na presença dEle. Eu creio, Pai. Glória a Deus. Tu és santo, Jesus. O nosso grande problema é que a gente vai para todos os lugares. A gente dorme, a gente tem lazer,
a gente assiste uma televisão, Netflix, filme, enfim. A gente vai conversar com os amigos, mas a gente não vai na fonte, onde a gente realmente poderia reabastecer essa energia, que é Jesus, que é o Salvador. Aleluia, Deus. Grande Deus. E para você que quer que a sua resistência nessa corrida seja cada vez maior, o que a gente tem que fazer é cada vez mais estar mais próximo a Jesus, cada vez mais estar buscando mais Ele. Aleluia, Deus. E aqui, se você quer correr com homens, se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? E é nessas situações mais corriqueiras do dia a dia, esses pequenos desencontros, circunstâncias que atravessam o nosso dia, essa aprovação nessas circunstâncias, esse saber lidar nessas circunstâncias, que vai fazer a gente, que vai fazer a gente subir de nível, que vai habilitar a gente a sair do correr a pé para correr com cavalos, né? Vai fazer a gente aumentar o nível, porque quem é fiel no pouco, né, é colocado, quem é fiel no pouco é colocado no muito de Deus. Então, talvez você já está há um tempo pedindo para Deus, orando, né? Senhor, aumenta meu nível. Senhor, eu quero correr com cavalos, aumenta meu nível. Mas, quer saber de uma coisa? Enquanto você não estiver forte, enquanto você não estiver treinando o suficiente para correr a pé, para correr com homens, então Deus não vai colocar para te correr com cavalos. Porque, por exemplo, Keca, quantos anos o Bruno tem? Gustavo? 8 anos. Se hoje ele chegasse para você e te pedisse uma moto mesmo, você daria para ele? Não, né? Por quê? O próximo nível disso seria o quê? Seria a morte. Ele não tem a capacidade ainda de ter uma moto. Então, o próximo nível seria a morte. Então, talvez a demora de Deus para a resposta das suas orações, para te promover para um nível de um nível maior, é o livramento. Às vezes ele não te deu aquilo que você tanto pede pelo livramento, porque não é o momento, não é agora que você tem que ter. Você ainda tem que aprender a correr com homens para conseguir correr com cavalos. Talvez ele esteja treinando, esperando você treinar o suficiente, fortalecer essas pernas, ter resiliência nas situações, para saber como administrar essas situações do dia a dia que te dá essa fadiga, saber como avançar, mesmo com o cansaço do dia a dia, e aí sim, quando você tiver cada vez melhor, um treinamento maior, aí sim você vai avançar para a próxima etapa. A gente nunca consegue correr 10 quilômetros se a gente ainda não tentou 5 quilômetros. Se a gente ainda não tentou 2,5. A gente nunca vai conseguir uma maratona se a gente não conseguiu nenhuma meia maratona. E aí, para finalizar, louvado seja Deus. Se você está cansado, sobrecarregado, desanimado, decidir ir até Jesus para conseguir esse alívio, esse descanso, a palavra de Deus em Isaías
Agora vamos abrir lá em Isaías 40. Isaías 40, a partir do versículo 28. Olha só o que Deus prometeu pra gente, que a palavra de Deus promete. A partir do verso 28. Você não ouviu? Você não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Glória a Deus. Amém. Os que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas. Amém. Sempre. Aleluia. Aleluia, Então, Deus eu creio. sempre que você estiver nesse cansaço, você correr para os braços do Senhor, sempre que você estiver nesses momentos que você quer desistir, você corre para os braços do Senhor, porque nós temos essa promessa de que teremos alívio, de que teremos descanso e renovação das nossas forças. Então, sempre lembre-se disso. Deus é quem vai recarregar as nossas energias. O Senhor é que vai nos trazer força para continuar a viver nesse mundo caótico que está hoje em dia. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus.